Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 13 de junho de 2017. Dando continuidade à linha de raciocínio que eu desenvolvi ontem, eu prometi que ia fazer dois vídeos. Um ontem sobre a monarquia, né? E hoje sobre um movimento intervencionista, que são os dois principais movimentos hoje no Brasil, divergentes das práticas partidárias e que vem crescendo gradativamente, né, exatamente como contraponto nas principais situações de crise nacional. Como indignação, como revolta, são movimentos ditos revolucionários, né, a partir do momento que dão um contraponto logístico, estratégico para uma alternância de poder numa situação de crise. Só que estão sendo vistos, e isso eu falei ontem no vídeo de monarquia, como oportunistas nesse momento, por muita gente, e sendo desqualificados no seu mérito por questões diversas, né? Por exemplo, a questão, hoje eu vou tratar do regime militar, que para muitos é considerado ditadura militar. E aí a questão é a seguinte: houve ditadura militar ou houve regime militar? Na verdade, dentro do regime militar houve o chamado milagre econômico, que foi onde nós desenvolvemos todas as estradas que existem hoje no Brasil, né, as estradas, as veias que cortam o país hoje, os caminhões, o que une o país hoje foram as estradas criadas dentro do regime militar, nos 21 anos criados pelo regime militar. Os dois maiores partidos do Brasil, que eram os partidos que existiam na época, a monarquia, o movimento, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que é hoje o PMDB, e a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que hoje é o PP, Partido Progressista, eles têm sedes em todas as cidades, porque durante esses períodos que eles estavam como dois únicos partidos do Brasil, eles tiveram condições de estruturar as suas siglas em todo o território nacional, ao ponto de ter sede física em todos eles. Os mais antigos jornalistas que viveram o período militar, a maior parte deles, primeiro, não tinha faculdade de jornalismo naquela época, não existia faculdade de jornalista naquela época. Então eram radialistas, jornalistas, atores, todos esses que surgiram dentro do regime militar, dentro do período militar, eles só conseguiram fazer isso porque as concessões de rádio, de TV, de comunicação foram cedidas dentro do regime militar. Ou seja, todas as mídias de rádio e de TV que nós temos hoje foram cedidas dentro do período militar. Toda a comunicação que nós temos hoje no Brasil foi cedida dentro do período militar. Naquela época também haviam os orelhões. Por quê? Porque um telefone, eu me lembro, a gente esperava no mínimo 5 anos para ganhar um telefone em casa. Era um telefone preto, né, que era entregue pela empresa que fazia a concessão de linhas telefônicas, né, a CRT aqui no estado do Rio Grande do Sul. E ela vinha com tu compravam as ações, né? E aí tu tinha direito, a partir do momento que tu comprasse as ações, tu tinha direito a entrar na fila. E tu esperava por volta de uns 5 anos para tu ter o teu telefone. Eu me lembro que a minha família foi uma das primeiras aqui na rua a ter telefone. Nós tivemos muita sorte nesse aspecto.
e também tivemos na Argentina fazendo um passeio e compramos lá na fronteira um telefone sem fio e aquilo era uma novidade para a época, né? Então a minha mãe foi para o meio da rua para fazer uma chamada para se exibir para as amigas dela, as vizinhas dela. Isso é uma coisa da época do período militar, né? A gente não tinha ainda computadores, a gente brincava na rua, saía de noite, não era assaltado. Eu fui punk dentro do período militar, né? E não tomei pau, não apanhei né? Eu servi dentro do período militar, né? Briguei com um cara dentro do quartel, fui preso dentro da cadeia, eu tinha televisão dentro da cadeia, que era coisa chamado dito preso político. Minha mãe pegou e me levou uma televisão para dentro da cadeia, os caras ficavam putos da vida comigo, né, nesse aspecto. Tem histórias enormes para contar a respeito do período militar. Eu jogava tênis com os tenentes, com os capitães, com os sargentos, jogava gamão com o coronel, eu sempre fui um desportista, né, jogava tênis de quadra, né, então fazia esse tipo de coisa, eu jogava xadrez, né, com os sargentos, capitães. Então eu tinha essas habilidades já quando era moço, 18 anos, coisa assim. Então tinha facilidade nesse aspecto. E com os colegas até hoje, a gente faz os encontros e eu ainda sou lembrado por eles nesse aspecto, exatamente porque eu tinha esse trânsito entre oficiais e soldados, né? Eu era sempre fui dessa maneira, essa era da minha natureza, eu acho, já desde aquela época eu sempre fui assim. Por isso eu não quis permanecer no quartel, porque eu senti que eu tinha uma desenvoltura que era mais própria daqui de fora do que lá de dentro, senão eu teria permanecido dentro da caserna, que é um local maravilhoso para quem quer descobrir a si mesmo, descobrir o seu potencial. É um local maravilhoso. Tu encontra lá, com todo mundo é igual, nas vestimentas, né, assim, tu encontra a tua personalidade, né, lá, muito mais facilmente. Lá tu descobre quem realmente tu é. Se tu tem vocação para alguma coisa, lá tu descobre, porque a tua natureza se sobressalta no momento que todos são iguais, acaba sobressaindo a tua própria essência, né? Foi o que aconteceu comigo. Né? Então e tu forja teu caráter, tua moral, tua ética, né, tu vê, o cara que brigou comigo, ele se tornou um dos meus melhores amigos lá dentro depois. Ele me protegia de tudo e de todos. Porque a gente virou, em vez de a gente quebrar o pau de novo lá dentro da cadeia, a gente acabou dividindo as coisas, percebendo que nós não tínhamos tantas diferenças quanto nós tínhamos. E acabou que ele se tornou um baita aliado, um baita companheiro depois. Né? Então assim por diante, esse tipo de situação a gente percebe, o quartel ele nos dá espírito de corpo, ele nos dá sensação de aproximação, de união. Tu recebe ordem, tu recebe normas, tu tem um crescimento como sociedade a partir do regime militar. O regime militar ele te coloca um sentido na vida, um porquê das coisas acontecerem, porque ele te dá um norte a ser seguido e um norte legal, legal nos dois sentidos, no sentido de legalidade e no sentido de positivo, né? De positivo não só de ser positivista, mas também de ser positivo realmente, um up, né? De levantar a tua moral e a tua ética. É muito interessante esse sistema. E eu sou defensor, sim, defendo com unhas e dentes esse tipo de processo, porque é o tipo de coisa que faz com que a gente amadureça como ser humano. No momento que eu apresentei vídeos anteriores, recentes agora, falando que nós vivemos um sistema de F-cracia, que é o sistema dos mais corruptos, né? Ora, as forças de Estado, que são as Forças Armadas, elas não podem agir segundo a nossa Constituição, e aí eu sou bem veemente a respeito disso, eu sou muito claro e veemente, já venho reforçando isso há vários vídeos. Nós vivemos num Estado onde
a lei, a nossa Constituição coloca as Forças Armadas em segundo escalão. E aí existe as regras legais para a ascensão das Forças Armadas em caso de necessidade, que seria o estado de exceção. Bom, como é que seria o estado de exceção? Ele chegaria pela hierarquia nacional através de presidente da República, vice-presidente, para chamar o estado hoje né, das Forças Armadas. Seria durante apenas 2 meses eles ficariam no poder. É o que está escrito na Constituição, para chamar uma nova eleição. E aí seria pode ser eleição indireta ou pode ser eleição direta. A tendência é que fosse, no caso desse processo, uma eleição direta. Por isso que muita gente infiltrada dentro dos movimentos insufla dentro do sistema intervencionista a eleição direta. Por quê? Porque eles querem fazer indução ao erro por parte dos militares. Os militares já se tocaram disso, não estão muito dispostos a essa situação. Eles têm consciência de que eleição direta favoreceria Lula e o PT neste momento. Então eles não estão muito felizes com essa notícia, com essa informação. E eles não vão fazer isso por conta dessa situação. Tá? O pessoal diz, por que os militares não entram? Eles não entram porque se eles entrarem agora, eles favorecem ao PT. Tá? Explicação simples e rápida para explicar a respeito disso. Aí entraria primeiro, pela hierarquia, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Essa é a ordem. Bom, tudo bem. Para fazer isso, tem que chamar o Conselho de Segurança Nacional. Cada um tem direito ao voto. Esses que eu citei e mais o ministro da Defesa e mais os 3 comandantes das Forças Armadas. O comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica. Bom, hoje, pela atual situação, eles seriam minoria. Então não teriam condições de fazer a chamada da intervenção militar neste aspecto. Não existe intervenção civil-militar. Se houver intervenção civil-militar, é golpe de Estado. Por quê? Porque no momento que houver civil, vai ter ideologia. Ideologia pode ser de extrema esquerda ou de extrema direita. Nesse sentido, vai ser golpe de qualquer um dos lados. Vai ser porque vai ter ideologia. E não pode haver ideologia. Não é um processo de governo, é um processo de Estado. Por isso tem que ser especificamente militar, não pode ser de governo. Não pode haver interferência de governo no processo de intervenção. Se houver ideologia ou por parte do povo ou por parte de algum governo, isso será chamado de golpe de Estado. Entenderam a diferença? Mas é o artigo 1º da Constituição, a questão do todo poder emana do povo e seu nome será exercido através dos seus representantes. Tem essa partezinha que vocês deixaram de ler. Então, seus representantes eleitos. Então, primeiro, já tem eleição para presidente? Tem. Tem eleição para deputado federal, para senador? Tem. Tem eleição para todos os outros poderes do Brasil? Tem. No que faltar, no que vagar algum desses cargos, aí sim, aí a gente pode começar a conversar sobre ascensão ao poder. Mas esse discurso é um discurso de esquerda, deixando bem claro, é utilizado pela rede de sustentabilidade, é utilizado pelo PT, é utilizado por toda a esquerda nacional, é a forma deles ascenderem ao poder através dos movimentos de esquerda, dos movimentos das organizações não governamentais, organizações chamadas organizações terceiro setor. É este o projeto de poder deles, é o plano B, C, D, E, F, G, eles têm distribuído isso por toda a esquerda nacional. É esta a meta deles, é esse o objetivo deles. E mais uma coisa, não adianta ascender os militares no poder, eles ficarem 2 meses, não fazer um regime militar novamente, porque o que falta aqui no Brasil, hoje, se houver a entrada dos militares, na forma constitucional, eles entram só nessas formas que eu falei, que eu citei, da questão da alternância de poder, fazer uma nova eleição, um novo pleito, que corre o risco do PT entrar a partir desse processo,
ou de alguém aliado do PT nesse processo, corre o risco disso acontecer. E daí porque os infiltrados da esquerda dentro dos movimentos militares, induzindo ao erro, fazendo com que vocês se desgastem, se cansem e sejam fragilizados em imagem, sejam prejudicados em imagem, gente que pede para os militares agirem em determinado momento que eles querem, como civil dando ordem para militar, isso nunca existiu, nem vai existir. Civil não manda em militar, civil não manda militar pular e o militar pula em qualquer altura. E essas pessoas estão sendo vigiadas, estão sendo controladas pelos militares, eles sabem quem são cada um deles. Porque eles não são, nunca foram, nem serão, nunca jamais intervencionistas de fato e de direito. Eles não apoiam o regime militar, o sistema militar. Eles estão induzindo os civis ao erro, prejudicando a imagem dos militares. Porque uma vez que os militares entrarem no poder, ficarem 2 meses, devolverem para o povo através de uma democracia a situação, que é o que está escrito dentro da Constituição, essas mesmas pessoas vão chamar os militares de traidores, quando eles na verdade serão os verdadeiros traidores. Eles estar queimando a imagem dos militares junto à opinião pública. É isso, é essa a intenção. Hoje os militares têm mais de 70% de aprovação do povo brasileiro. E essas pessoas que estão agindo dessa maneira, elas querem fazer vocês acreditarem que os militares não querem agir nesse momento. Não é, eles não podem. Não podem por questões constitucionais, e se agirem ainda podem estar prejudicando o Brasil e ainda serem induzidos ao erro por conta disso. Eles vão estar sendo manipulados por déspotas esclarecidos, infiltrados nesses movimentos que dizem para vocês uma coisa e na verdade vai acontecer outra. Eu, como cientista político, estou explicando isso para vocês. Vocês não precisam acreditar, não precisam concordar, não precisam nem sequer querer entender. Mas se vocês estudarem, pesquisarem, vocês vão ver se eu tenho razão ou não. Tem que pesquisar, tem que estudar. Não adianta querer a coisa pronta, porque isso é paternalismo. E os militares, muita gente quer os militares no poder porque quer o paternalismo, quer o coronelismo, quer a situação, eu quero o comodismo. Eles querem se acomodar, eles não querem ter a decisão de tomar alguma providência, eles querem que alguém faça alguma coisa por eles, não querem eles fazer, eles não querem fazer, ter que votar, não quer ter que fazer obrigação para as coisas de nada. Só que não adianta, porque vai continuar o mesmo número de partidos, vai continuar os mesmos ministros que estão lá do STF, do TSE, e esses mesmos ministros vão continuar lá. A não ser que tem uma solução. Uma solução. Que é o que eu apresentei nesses meus vídeos anteriores. A de F-cracia. De F-cracia. Até para mim é complicado, porque eu criei a frase, mas é uma frase que é grega, ela não é, no português. De F-menos é corrupto em grego. E cracia governo. Né? Então, de F-menos cracia é a explicação lógica para o que nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um governo dos menos qualificados, do aparelhamento de Estado, do crime organizado, da corrupção, do descaminho, da desordem, de tudo isso. Né? Então, o pessoal diz, pô, mas isso não é democracia. E tá certo, realmente não é democracia. A partir do momento que esses movimentos intervencionistas levantarem, como eu sugeri também para o movimento monárquico ontem, que esses movimentos intervencionistas levantarem a bandeira, como eu levantei também, eu falei ontem também isso, eu criei projetos para reforma de governo, tá lá nos Estados Unidos do Brasil, né, que é o nome antigo do Brasil. Se nós entendermos, está lá no Facebook, eu fiz também vídeos a respeito disso, Estados Unidos do Brasil, né?
Então, oferecia os modelos de reforma política para todo brasileiro que quiser adotar, né? Quer ser candidato, não tem uma proposta, vai lá, Estados Unidos do Brasil, tem lá as reformas políticas, as formas de fazer um país bom. Eu dei de graça para todo mundo dentro no Facebook e no YouTube, através dos meus vídeos. Está lá, está à disposição, quem quiser usar, né? Mas Antônio, por que tu não pegou para ti, por que tu não fez um livro, uma coisa assim? Porque é um trabalho voluntário que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou fazendo a minha forma de colaborar com o meu país, eu estou tentando ajudar o país. Adianta eu querer ficar rico, famoso, isso, aquilo, e eu não ajudar o país, eu quero mais, porque não vão me faltar ideias, eu tenho ideias para toda a vida e vai faltar ainda, mesmo que eu faça vídeos a minha vida toda, ainda vou ter ideia para dar. Não me falta criatividade, não me falta a capacidade, ideias para eu poder apresentar para o meu país. Eu vou fazer a minha parte sempre. E qualquer pessoa que me contratar, ou que tiver ao meu lado, ou alguma coisa assim, vai ver que eu vou fazer isso sempre. É da minha natureza, eu sou assim. Entendeu? Então, o que eu quis fazer agora é colaborar com as pessoas. E aí o que eu estou fazendo? Eu apresentei projetos administrativos, projetos de governo, projeto de reforma política nacional, está tudo lá. Para quem quiser usar. Não precisa, é só dizer, ó, foi do Antônio Vim, tá, tudo bem, já está legal, já está de bom tamanho, tá? Não precisa mais nada que isso, além disso, né? Eu apresentei lá as ideias, estão lá, estão à disposição de todos, né? Nos Estados Unidos do Brasil, está lá no Facebook, né? E aqui no YouTube. E vocês podem utilizar essa questão da diafeminocracia exatamente também da mesma maneira, que é uma frase que eu criei, né? Mas está para todo mundo utilizar, todos os movimentos utilizarem, principalmente esses dois movimentos, monárquico e intervencionista. Por quê? Porque no momento que se faz o estado de exceção, e na exceção, no estado de exceção se faz a exceção, tu pode fazer o regime militar, trazê-lo de volta novamente por um período, por uma extensão de um período, por uma necessidade lógica. E aí tu pode retirar os partidos políticos, fazer 2 partidos apenas, que é o que está dentro da reforma política, essa que eu propus. Tu pode fazer uma reforma administrativa onde haja o governo de baixo para cima. Tu pode implantar aquele modelo que eu estou apresentando, porque aí é uma implantação através de um regime de exceção. No regime de exceção tu faz a inversão dos valores, a situação. Aí tu faz toda a modificação do sistema de coleta de impostos. Tu faz a reforma política na base, porque tu implanta isso através de uma exceção, de um modelo de exceção. Tu retira, faz a aposentadoria compulsória de todos os juízes. Tu reduz os custos das aposentadorias dos juízes e ex-presidentes. Tu faz a prisão dos traidores da pátria que estão envolvidos em processo de corrupção. Uma vez que tu extingue todos os partidos, tu atinge diretamente pessoas que estão sendo investigadas. Essas pessoas elas vão ser responsabilizadas, não mais as siglas, não mais os partidos, porque essas pessoas são as promotoras da corrupção especificamente. Então tu vai atingir as pessoas, os indivíduos, e aí tu cria uma nova estrutura, uma nova linha de pensamento. Tu pode resgatar a cidadania através de disciplinas nas escolas, ou obrigar essas disciplinas dentro das escolas, que é o que hoje foi retirado a obrigação de ter, por exemplo, história, geografia, filosofia, sociologia. Tu pode resgatar as disciplinas do período monárquico, que era o SPB, Educação Moral e Cívica, Estudos Problemas Brasileiros, que tinha sido resgatada pelos militares no regime militar. Então houve uma aproximação entre o regime militar e o regime monárquico, né, nesse aspecto. E tudo isso pode ser feito para trazer a qualidade total, né, do sistema brasileiro durante um período, que não precisa ser de 20 anos, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser até os 20 anos, mas que seja para trazer de volta a questão da democracia, resgatar a democracia. No período militar, além de todas essas vantagens que eu tinha apresentado antes, todos os governantes militares, todos eles, nenhum deles quando saiu do poder era rico.
A maioria deles morreu pobre e teve que até ter ajuda para ser sepultado. Só para começo de conversa. As famílias estão pobres, todas, dos ex-presidentes militares. Tá? Esses que estavam no poder, eles não eram militares uma vez que estavam no poder, eles eram ex-militares, eram militares reformados. E houve eleição indireta, que é no sistema parlamentarista, é o mesmo sistema parlamentarista. Vocês querem o parlamentarismo agora? No regime militar houve sistema parlamentarista. Quem elegia eram só 2 partidos no Brasil, que nem no sistema americano, como no sistema americano, e quem elegia o presidente era o parlamento. Só que o presidente era chefe de Estado e de governo, então não era 100% parlamentarista, mas era um sistema parlamentar também. Igual. Tá? Então, aqueles que condenam os regimes militares, e principalmente essa noveleca da Globo que diz os dias eram assim, não, os dias não eram assim. Não eram como vocês pintavam. Vocês estão pintando os militares como vilões nesse processo. Estão pintando... A Globo está agora numa esquerdopatia tremenda, né? Onde estão levantando um monte de teorias e teses, né? Como se nós estivéssemos vivendo num processo semi-ditatorial. Na verdade, não. Na verdade, a ideia é trazer de volta a ordem e o progresso no Brasil. E esses que estão gritando isso como se fosse uma realidade, como se fosse uma verdade absoluta, na verdade muita gente hoje quer exatamente ter um norte, a gente precisa hoje ter um norte. Porque essa história, do jeito que estava, não dava mais, não tinha mais condição. A gente precisa ter respeito, coisa que vocês não estão tendo. Por que eu não tenho espaço em mídia aberta? Por que eu não estou ganhando espaço em mídia aberta? Porque eu falo coisas que muita gente gostaria de ouvir e eles não gostam de dar espaço para gente que fala a verdade. Eles querem pessoas que falem o que eles querem que eles falem, não pessoas que falem a verdade. Porque se eles quisessem pessoas que falassem a verdade, já tinham me pego e me contratado, já tinham me colocado em algum programa de televisão, já tinham falado alguma coisa nesse sentido. Eles não gostam de ouvir isso. Né? O contraponto eles não gostam de ouvir. E aí por isso é que eu preciso que vocês façam a parte de vocês e compartilhem, divulguem, um negócio assim. Aí o pessoal diz, mas tu tá dando tiro no próprio pé, tá falando mal da monarquia, tá falando mal dos intervencionistas, tu não é intervencionista, tu não é monarquista, tu não é nada disso, tu é o quê? Eu sou um cientista político, eu sou um técnico, eu estou tentando ajudar os movimentos ditos hoje revolucionários, né, que estão realmente tentando fazer alguma coisa de bom para o Brasil. Por quê? A monarquia traz de volta a nobreza. O militarismo, os intervencionistas trazem a ordem para desenvolver o progresso, que é o projeto positivista, que eu sou positivista, e declaradamente positivista. Né? Então, como vocês estão vendo minha jaqueta, eu desfilo, essa jaqueta de desfile do período militar, eu desfilo dentro do regime militar, eu servi, né? E hoje eu ainda me encontro com o pessoal no 7 de setembro, vou lá, ganhei homenagem da Liga da Defesa Nacional, a medalha do centenário, né, da Liga da Defesa Nacional, que eu fui diretor de divulgação da Liga da Defesa aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, fiz a minha parte na véspera do ano centenário, com 99 anos. Né. Então, diante disso, ganhei o respeito, a credibilidade e o mérito para poder ganhar uma medalha da Liga da Defesa Nacional. Né. Esse tipo de coisa. Participo do Templo Positivista, que é o lema da nossa bandeira, o amor por princípio, a ordem por base, progresso por fim, veio ordem e progresso daí. Eu sei a origem das coisas, eu sei por que as coisas são como são. E eu fiz a primeira faculdade, a primeira turma de bacharelado em Ciências Políticas do Brasil. Diante desse conhecimento, desse mérito pessoal, individual, estou tentando mostrar para vocês que os movimentos hoje estão passando por uma crise, porque eles estão insuflados por gente que não tem o menor conhecimento, a menor capacidade, e muita gente ideológica tentando distorcer os movimentos, atrapalhar os movimentos. Se vocês me ouvirem, vocês tendem a aprender, a entender como pode corrigir o processo. O grito hoje tem que ser, nós temos, em vez de democracia, nós temos Jeff-a-menoscracia. Nós temos Jeff-a-menoscracia, que é o Estado dos corruptos.
E uma vez corrompido o sistema, nós não tendo democracia, cabe aí um regime de exceção, por lei, por lei, por lei, pela Constituição, porque nós não estamos vivendo uma democracia. E aí não é simplesmente a intervenção militar, é um regime de exceção causado pela intervenção, através da negação do Estado Democrático de Direito. Então tem que ter um discurso específico para provar essa situação. Esse discurso tem que vir por parte dos dois movimentos, ele tem que ser um discurso que tem que ser adotado pela população e tem que ser desenvolvido a partir de uma lógica racional. A lógica, nós não temos democracia. O que nós temos no lugar da democracia? Diafamenoscracia. O governo dos corruptos, aparelhamento de Estado, uma série de erros, um negócio assim. Está na hora de corrigir, está na hora de arrumar casa. A reforma política pode ser feita por esse Congresso Nacional? Não, né? Nós confiamos no judiciário hoje para fazer a defesa do nosso país e a defesa da nossa justiça? Não, né? Então o que nós precisamos? Nós precisamos de forças e estruturas legais, estruturadas de Estado, para corrigir os erros, os problemas dos governos e dos governantes. Está na hora das estruturas de Estado, mesmo que elas não gostem, assumirem o seu compromisso com a nação brasileira. Porque as estruturas de Estado estão para defender a nação, não os governos, não os governantes. O Estado não defende governantes, o Estado defende a nação. E é essa a função das Forças Armadas neste momento. Daí a importância de esses movimentos adotarem o discurso da diafamenoscracia e o projeto de Estado adotar uma reforma que seja viável. E aí eu apresento também a solução, que é uma reforma política que eu apresento no modelo de Estados Unidos do Brasil, onde nós daríamos a força para os municípios e a redução de impostos nacionais através de um Estado mínimo, um Estado qualificado, mínimo, mais leve e com menos obrigações para o Estado centralizador. Não haveria mais Estado centralizador. Ele seria só para educação, saúde e segurança especificamente, e faria com que os municípios tivessem muito mais liberdades, muito mais condições de avançar. Menos partidos políticos, apenas 2, a atacar diretamente a corrupção e o aparelhamento de Estado a partir da extinção de muitos desses aparelhos, e o que isso já reduziria consideravelmente a questão dos impostos e tornaria o povo imediatamente capaz de resgatar a economia nacional. Isso seria fantástico. Só que depende de um Estado agir como Estado e não como governo, né? Então isso é necessidade de Estado. Isso não pode ser implantado da noite para o dia, exceto se houver um Estado de exceção. Na exceção, no Estado de exceção se faz exceção. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.